A pandemia do novo coronavírus se tornou um desafio para quem trabalha com a comunicação. É o que afirma a jornalista e professora Cledivânia Pereira, que trabalhou no jornal Tribuna do Norte, em Natal, no Rio Grande do Norte. Aquele jornalismo pós-industrial ele ainda não está bem definido e tudo acontece ainda. Então, assim, nós vivemos num momento de muita ebulição na nossa comunicação. Isso é um fato. Dentro desse cenário de comunicação, está ocorrendo uma pandemia, que é um fato que nunca tinha ocorrido na história da humanidade. Um evento nessas proporções de cobertura jornalística que a gente vivenciasse para cobrir, ele ainda não tinha sido, por mesmo mais que a gente já tivesse tido guerras mundiais, mas a gente ainda não tinha algo, não tinha vivenciado e trabalhado em algo que impactasse a vida de todo mundo, em todos os lugares do planeta, que é o que está acontecendo com o coronavírus. Então, assim, são dois fenômenos que são separados teoricamente, mas que se entrelaçam nesse momento, onde a comunicação, mesmo sem uma estruturação nova, formada, precisa dar conta de uma comunicação de um evento que a gente nunca tinha vivenciado ainda, nessa proporção, entendeu? Então, assim, aí isso é um grande desafio para quem está hoje trabalhando com comunicação. Tem um Atlas da Notícia que ele é um projeto que ele fica atualizando, faz um mapeamento do Brasil e das cidades, e ele registrou, o último registro dele de 2019, é que mais de 60% dos municípios, dos 5.500 e alguma coisa municípios do Brasil, eles não têm veículos de comunicação independentes nas suas cidades, as cidades, né, localidades. Então, mais de 60% dos municípios do Brasil, eles não têm veículos independentes de comunicação. Além disso, representa 37 milhões de pessoas. E isso é mais grave no Nordeste. O Nordeste, mais de 70% dos municípios não tem. E olha que coisa interessante, eu não tinha tentado para isso ainda. O Rio Grande do Norte, que é onde eu trabalho, é o estado do Nordeste com maior percentual de chama apagões de notícia, onde mais de 80% dos municípios, dos 167 municípios aqui, não tem veículos independentes de comunicação. Por mais esforço que quem está em redação ou quem faz trabalho de comunicação, ele faça, ele não consegue chegar a todos os lugares, porque existem grandes apagões de notícia. Então, assim, você precisaria ter um esforço sobrenatural, você não conseguiria cobrir. Aliado a isso, ainda por já ter falta em 80% dos municípios já não ter, os que têm não conseguem chegar a todo mundo porque as estruturas de distribuição de comunicação ainda não estão totalmente montadas. Você tem que ter uma rede muito grande. Aí eu vou dar um exemplo do jornal que eu trabalho, que eu trabalhava. Embora a gente seja o jornal de maior circulação, numa população de 3,3 milhões de habitantes, que é o que tem aqui no Rio Grande do Norte, a gente imprime 7 mil exemplares, entendeu? Então, olha a diferença. O maior jornal impresso para uma população de 3 milhões e 300 mil pessoas, são 7 mil edições impressas diárias. Aí, quando a gente vai para a plataforma digital, aí sim, nós temos um alcance maior. A jornalista destaca a importância da informação checada para que a população seja bem informada. Além disso, a gente ainda tem um problema sério, que é a falta de educação digital das pessoas. As pessoas elas não foram, a população em geral, nós vivemos um segundo analfabetismo no Brasil, que é o analfabetismo digital. As pessoas não sabem como acessar uma notícia, não sabem como checar, e isso independe da questão de conhecimento. Eu vejo muita gente que é formada e que não tem habilidades técnicas de tentar checar se aquela informação que chegou para ela no WhatsApp, por exemplo, é verdadeira ou não.
A gente vive um cenário de muitos desafios, viu? Para quem trabalha com comunicação. Quando eu falo esse cenário que aparentemente é muito ruim, eu sempre encaro ele com um grande desafio e um otimismo mesmo de quem está começando agora na nossa profissão. Agora é importante que as pessoas saibam para onde olhar, que é outro problema. As academias, a gente ainda tem essa dificuldade de saber para onde olhar, como guiar esse novo jornalista. São tantas possibilidades, né? Que eu acho que às vezes antes a gente sentia a dificuldade de ter falta de ferramentas. Hoje a gente tem excesso de ferramentas e a gente precisa saber quais caminhos tomar. Então, eu acho que a questão da educação digital é uma questão muito que está no centro de tudo. Não existe um jornalismo, não vai existir um jornalismo forte e atuante se a gente não conseguir fazer com que a população ela seja educada nessa questão digital. E o jornalismo local, para ela, atende às necessidades das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a internet não tem barreiras. O jornalismo, a internet, ela não tem barreiras. Você pode estar falando para alguém de Natal, mas alguém que esteja fora de Natal querendo se informar daquilo. Então, assim, eu acho que é bem importante ter essas definições qual é a sua expertise, porque como a gente pode tudo na internet, quem quer fazer tudo não faz nada na internet. Então, é você dar importância ao que está acontecendo aqui no estado e tentar fazer isso da melhor forma possível. Eu acho que uma questão importante é você tentar humanizar esses dados, um direcionamento bem interessante, para que não sejam só números, 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 tentar humanizar sua cobertura, né? Mostrar que ali, por trás de cada número daquele, tem gente, tem histórias. Outra questão é você puxar as características, tipo, a pandemia, ela atinge o mundo inteiro, certo? Mas como é que ela especificamente vai atingir aqui, por exemplo, o Rio Grande do Norte? Eu estou falando Rio Grande do Norte, mas poderia ser qualquer estado. Aqui, por exemplo, aí vamos olhar para as nossas características. Isso é um exercício importante para quem faz jornalismo regional. Tipo, qual é a característica da economia do Rio Grande do Norte? É o quê? É turismo? Como é que esse isolamento social vai atingir essa área? Como é que economicamente vai atingir? E se a gente. Aí, claro, isso é uma perna econômica. A perna de saúde pública, perna sanitária. Como é que estava, como é que é a nossa rede de atendimento público de saúde? Ela já era saturada, já estava esgotada? São coisas que a gente tentou ver isso antes da chegada chamada da curva, do pico da curva. E agora, como é que ela vai se comportar? As ideias são muitas. O problema é gente para fazer. Aí a gente já vai sair de uma esfera de Covid e vamos entrar numa esfera mais política, né? Porque se a gente for avaliar essa questão do enfraquecimento que a imprensa, desses ataques para enfraquecimento que a imprensa ela está sofrendo praticamente no mundo inteiro. Existe uma onda de fortalecimento de um grupo de extrema-direita no mundo inteiro, e isso está acontecendo praticamente em todos os continentes, e que esses grupos de extrema-direita, com uma habilidade mesmo, isso aí é um elogio à questão da habilidade de lidar com as novas tecnologias, eles criaram redes paralelas de comunicação fortes, rápidas, o que é permitido nessa nova tecnologia, nessa nova plataforma de comunicação, né? E eles realmente fazem ataques à imprensa porque sabem que a imprensa é um dos grandes filtros sociais importantes que sustentam as democracias no mundo. Cleidivânia se diz preocupada com os ataques aos jornalistas, inclusive com aqueles que atuam na imprensa regional. Esses ataques eles chegam em todos os locais. Porque, como eu disse, essa questão política de fortalecimento, ela não é um fato isolado no mundo, num país, ou a nível nacional, ou a nível estadual. Ele é algo que, se tem em cima, ele tem todos os níveis. Ele vai ter aquela pessoa da extrema-direita na cidade, na comunidade, nas disputas, até mesmo dentro das universidades já está ocorrendo. Quando um jornalista ele é atacado, é a imprensa inteira que é
atacada, é essa liberdade de expressão que é atacada. Mas acho também que, paralelo a isso, diante desse cenário de extrema necessidade de informação segura, o jornalismo também, ele meio que respira novamente com mais força. Que ele brotem, do jeito que brotou essa importância do jornalismo agora, que ele também brote de possibilidades de financiamentos para que a nossa profissão ela continue forte e tão necessária quanto ela é, né? E cumpra seu papel tão necessário como para se manter a democracia. Não existe democracia sem o nosso trabalho.